Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h04, voltamos com o primeiro jornal ao vivo nesta manhã fria de quarta-feira aqui na Prever FM. E é com satisfação que nós estamos recebendo aqui o Lucas Trombaco, coordenador da Defesa Civil de Botucatu, no primeiro jornal. Trombaco, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia a todos os ouvintes da Prever FM. Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar você, porque no grupo da imprensa que você criou, atualizando as coisas da Defesa Civil, facilita muito o nosso trabalho, viu? E a gente tem atualização de previsão do tempo, das ações da Defesa Civil aqui em Botucatu, e a gente percebe que tem muito trabalho, né? E a gente está sempre se atualizando com essas publicações. Eu que agradeço, Márcio. Eu acho que como servidor público, como coordenador de Defesa Civil, é uma obrigação nossa, viu, Márcio? E eu aproveito, os microfones até para agradecer a equipe que trabalha do meu lado, a toda a equipe da Defesa Civil, que agora, hoje nós, graças ao empenho, e o prefeito Fábio Leite também entendeu isso, que a Defesa Civil ela precisa ser 24 horas. Então nós somos um órgão de emergência que trabalha 24 horas, agora às 6 horas da manhã já entrou uma equipe, e a equipe noturna já foi descansar. Então a gente fica aí antenado, a todas as informações, e às vezes, como eu preciso também descansar, às vezes eles me ligam. Trombaco, chegou uma notícia aí da Defesa Civil, quer dar uma olhadinha, então aí eu já acordo ali, já olho, vejo o que é necessário pra gente estar distribuindo aí pra imprensa, pra toda a população. Até porque vocês recebem também da Defesa Civil do Estado, a previsão do tempo para atualizar, e muitas das vezes acontece da gente ter a previsão e a expectativa do que pode acontecer com a nossa região também, Com certeza, são dados fiéis, ele vem direto lá da Defesa Civil do Estado. A Defesa Civil do Estado, ela fica dentro do Palácio do Governo, do Estado de São Paulo, ali ligado à Casa Militar. O coordenador da Defesa Civil do Estado, ele também é chefe da Casa Militar. Uhum. E ali dentro daquela estrutura existe o CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergência, e ali tem técnicos, inclusive meteorologista. Então, são dados bem aproximados que chegam para nós, para a gente estar distribuindo para a população, para a imprensa. No momento como nós estamos vivendo, mês de junho, o Trombaco, o ano passado a gente teve mais ou menos o que na naturalidade seria, época de estiagem e tal, e a gente viveu momentos críticos com muitas queimadas, Não tinha chuva, que normalmente cai a temperatura, nós temos chuva. Esse ano aqui nós tivemos chuva esses dias já, tá meio atípico, mas o que aconteceu ano passado, que foi terrível, serviu para quê? Para que a gente tivesse uma Defesa Civil mais atuante, nós tivéssemos a prefeitura participando mais diretamente. Ou de repente uma resposta mais rápida para algumas situações. Não, e também assim, a compra de equipamentos, a participação da FCA, da Defesa Civil do Estado, enfim, o que serviu, tudo que aconteceu o ano passado para vocês se aprimorarem mais ainda, Trombaco? Márcio, a Defesa Civil ela vem numa constante evolução, desde o ex-prefeito Pardini e atualmente com o prefeito Fábio Leite. O Fábio ele já era secretário da Fazenda na gestão do Pardini, então ele já conhecia o nosso trabalho, ele já era um parceiro, porque a compra, a estruturação sempre passou por ele, ele sendo secretário da Fazenda, e ele continuou com essa sensibilidade. Nós temos um gabinete de crise montado, onde a gente discute todas essas ações, trouxemos a realidade do ano passado, já para a gente se estruturar, trouxemos a faculdade mais próximo para a gente montar um plano de contingência para incêndio florestal, ou seja, com estudo acadêmico, com as pesquisas científicas, e a gente assusta um pouco, viu, Márcio? Professor Enzo, ele tem uma apresentação sobre mudança climática e ele traz um certo espanto, que se o gestor, se as defesas civis, se o corpo de bombeiro não se preparar para o cenário que está vindo, que é a emissão de gás carbono, é a mudança climática,
Então, janeiro mesmo, um exemplo. Geralmente o janeiro chovia o mês inteiro. Verdade. Janeiro choveu 5 dias, né? Os estudos já, eles mostram que o aquecimento também, ele vem evoluindo. Então, com isso, os fogos, né? De maneira descontrolada, a ação humana por trás disso também. Então, a gente está fazendo um trabalho muito sério e em parceria com a Guarda Municipal. Esses dias foram 3 pessoas conduzidas ao plantão policial num incêndio que colocaram ali próximo da Cascata da Marta. Nós descemos esse dia na Edgárdia, conseguimos localizar um carro suspeito de colocar um fogo em terreno. Acredito que ele tinha feito isso para limpeza. Então, assim, a gente está bem atuante junto com as forças policiais. Conversamos com o Dr. Talamonte também, que nós precisamos da Polícia Civil, né? Então, agora é uma responsabilidade de todos. Entendi. Inclusive das empresas, né? Esses dias nós estivemos lá em São Manuel participando de um congresso, né? Junto com a usina São Manuel, com outras entidades, terceiro setor, outras empresas, para discutir o quê? Incêndio florestal. Porque as empresas também, elas sofrem, né? Com o aumento das queimadas. Então eles estão percebendo que não dá para eu andar de maneira individual. Eu preciso ter parceria. Então para esse ano já teve essa mudança. A gente está vendo não só a mudança na questão da gestão municipal, né, mas em questão também do setor privado. O pessoal está olhando, né, com outros olhos, abraçando, trazendo a Defesa Civil para perto, trazendo o Corpo de Bombeiros para perto, para ouvir, para ver o que precisa, como que dá pra gente fazer, capacitar, fazer treinamento. Então isso é muito bacana. Inclusive empresas, inclusive faculdade, entidades estão tendo agora a preocupação de ter os brigadistas treinados dentro da própria empresa, né? A né? Secretaria de Cultura fez treinamento de brigadista essa semana passada agora. Que é fundamental, né? É fundamental. A gente precisa capacitar. A Defesa Civil, ela tem um lema que é: Defesa Civil somos todos nós. Então, nesse momento aqui, todo mundo está fazendo o seu papel de Defesa Civil, né? A Defesa Civil, ela não fica restrita lá a nossa base, a instituição e os agentes que trabalham, mas é responsabilidade de todos nós. Então, e eu até agradeço, né, toda a população que está nos ouvindo, porque a população tem participado bastante, Márcio. Tem denunciado as pessoas que estão tacando fogo em terreno para fazer limpeza, seja de maneira... às vezes a pessoa tem uma tradição, uma certa cultura, às vezes não escuta nenhuma rádio, não tem acesso a uma informação, mas a gente consegue chegar até eles, né, através de uma denúncia. E aí, nesse primeiro momento, a gente vai conversar, vai notificar, né, de repente até ajudar. É o entulho, não sabe para onde levar. Beleza, então vamos trazer o órgão público próximo das pessoas, vamos ensinar ele, né, para onde que leva, onde que descarta, para evitar esse tipo de problema. Interessante. Quais são os principais riscos mapeados na região hoje? São esses princípios de incêndio, não? São, Ellen. Os principais riscos são agora próximo de festa junina também, né? A gente tem orientado bastante que as pessoas façam, né? É tradicional a fogueira, mas tem que tomar cuidado a maneira que vai fazer. As áreas, né? Próximo de vegetação é muito perigoso. Se for fazer, abrir um aceiro em volta, né? Fazer uma capinagem. O aceiro é você deixar aquele mato que é grande, você diminuir ele, fazer uma capinação, ter uma área de segurança, manter uma mangueira por perto, tomar cuidado com o volume, né? Dessa fogueira, não deixar a criança se aproximar, ter sempre um profissional ali que conheça, habilitado. E depois que as festas terminarem, você tem que cuidar da fogueira. Porque o que acontece? O pessoal vira as costas, todo mundo vai embora, aquilo lá fica queimando a noite inteira, aí uma fagulha pula para uma vegetação, pronto, deu início aí o incêndio florestal. Então é importante, terminou as festas, ele vai lá, vai fazer o resfriamento tudo certinho, né? De repente jogar um pouco de areia lá em cima para ajudar a apagar, e aí deixar aquele local com segurança. E lembrando que Botucatu, a extensão rural é muito grande, né? É muito grande. Então as pessoas têm que, para vocês terem ideia,
São Manuel, o ano passado, eles lideraram na região de Sorocaba a estatística de incêndio florestal. E é a nossa vizinha aqui, né? Pela área rural, é uma linha ali que você pisa, você tá em São Manuel. A divisa é muito tênue, né? A divisa. Que coisa impressionante, né? Agora, Trombaco, devido às dificuldades do ano passado, em termos de ter caminhão-pipa, aumentar o equipamento para vocês utilizarem e tal, teve avanço também nesse sentido? Teve um avanço. Nós estamos com um caminhão que o Corpo de Bombeiros ele está devolvendo para o município, um caminhão muito bom. Ele tem a capacidade de 6.000 litros de água. Ele está passando agora por uma manutenção nas bombas dele, né? E logo ele já vai fazer parte da nossa frota, agora já para o período de estiagem. A gente conta hoje com 4 kits de incêndio florestal, que são, quando a população vê ele na traseira da viatura da Defesa Civil, ele é uma caixa laranja, né? E tem dá para você ver uma mangueira em cima, que o pessoal tem curiosidade, né? Então ali tem 400 litros de água, que ele trabalha como se fosse uma bomba de alta pressão. Ele vai jogar menos água e mais pressão, então você consegue ter autonomia maior para apagar esse incêndio florestal. Desses 4, um tá emprestado pro bombeiro. E aí nós temos o bombeiro também, todo dia operando com 2 caminhão. Aí nós temos a Secretaria de Zeladoria, que tem um caminhão-pipa. Secretaria de Infraestrutura tem um caminhão-pipa. E aí mais o PAN, que é o Plano de Auxílio Mútuo, onde as empresas elas estão inseridas junto ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil, e caso precise eles são acionados. E o ano passado eles já nos ajudaram muito em alguns incêndios que nós precisamos, inclusive a Edgárdia, o incêndio que teve próximo da escola Ângulo, o PAN foi acionado e as empresas compareceram lá. Se tem alguém nesse momento, né, de alguma empresa, incluindo Eucatex, Duratex, Dexo, Embraer, Usina São Manuel, eles estiveram todos no locais lá, né? Eu tô incluindo todos porque são bastante empresas, então vocês sintam aí, muito agradecido por nós, né? Como um cidadão botucatuense, como um coordenador da Defesa Civil também, né? Estender esse agradecimento, Márcio, porque ajudou demais. Ali na escola Ângulo, pra você ter ideia, nós chegamos numa situação muito complicada ali, porque pegou fogo nos bambus. E foi ao mesmo tempo da Edgárdia, né? Ao mesmo tempo. Nós deixamos uma equipe na Edgárdia e deslocamos, né, com outra equipe para a escola do Ângulo. E ali, quando iniciou os combates, eu professo a minha fé, né, em Deus e ali eu comecei a fazer a minha oração, porque a situação estava muito complicada. E quando eu olhei, começou a chegar as empresas, Márcio. Foi muito marcante para mim. Entendi. Começa a chegar caminhão-pipa de uma empresa, de outra, e aquilo ali parece que, né, você se sente abraçado. Eu falei, poxa, a gente não tá sozinho. Vai dar para vencer. E o legal nisso tudo, o Trombaco, é que através das redes sociais a gente percebia o povo querendo ajudar. O povo querendo ajudar, que também é perigoso, afinal de contas não tem o preparo e tal, mas o povo, a solidariedade do povo, sabendo que em detrimento de alguns mau elementos que foram incêndios criminosos, os 2 foram, né? Sim. E quando a gente fala criminoso, às vezes não é que a pessoa tem a intenção de botar o fogo, às vezes por ignorância, por falta de conhecimento, mas tem o que faz de propósito mesmo para realmente causar o caos. E foi numa sexta-feira que em boa parte do estado de São Paulo aconteceram ações desse tipo, ações criminosas coordenadas, né? Mas a solidariedade do povo de querer ir ajudar é muito legal, né? Sim, ali a gente costuma comentar, Márcio, não é obrigação da população, mas a escola, né? O quanto mais rápido. Primeiro ali foi a preservação da vida das crianças, dos funcionários, e tem aquela pessoa que às vezes ela não tem capacidade e nem treinamento e nem equipamento para se aproximar de um fogo, mas ela pode levar uma água, ela pode levar um pãozinho, um bolo para quem tá ali na área de trabalho, porque é muito desgastante, né?
Então, eu sempre, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, eu queria ser voluntário, eu queria estar trabalhando com vocês. A lei do voluntariado nessas questões, ela é um pouco restrita, mas eu sempre falo, pessoal, vocês têm um papel fundamental, que às vezes é na comunicação, né? E se tiver próximo de uma área que tenha alguém do bombeiro ou da Defesa Civil trabalhando, lembra que eles precisam tomar água. Se tiver um cafezinho é bem aceito, né? Se tiver um pãozinho, porque é muito desgastante. Então, aqueles que, né, que tem esse espírito de solidariedade, que gosta de ajudar, essa também é uma forma que você vai manter o profissional ali, né? Durante esse combate, hidratado e alimentado também. Ô Trombaco, e a guarnição do Corpo de Bombeiros, a gente sabe que, pelo menos na última entrevista, parece que é composto de 7, né? 7 elementos, né? Somado ao pessoal da Defesa Civil, mais os bombeiros voluntários, os brigadistas e tal, numa ação como aconteceu ano passado, emergencial, que não via a hora de terminar e helicóptero aqui na cidade, nada de debelar um incêndio e tal. Quantas pessoas efetivamente hoje estão aptas para trabalhar num caso emergencial como esse? Eu consigo falar ali pela Defesa Civil que hoje a nossa equipe, ela é composta aproximadamente, incluindo o administrativo, que são treinados e se precisar para tudo ali e vai pra rua, nós somos em aproximadamente 15 pessoas. 15 pessoas. Depois nós temos um plano de chamada, que são os comissionados da Defesa Civil. Então, ali tem mais ou menos umas 10 pessoas. Depois tem mais o efetivo do bombeiro, que no dia a dia eles trabalham entre 6 a 7 e mais o plano de chamada deles. Então, nesses incêndios mesmo do ângulo, foi chamado esse plano de emergência. E aí o comandante, né, ele precisa ainda ter a sabedoria de saber dividir, porque a cidade ainda continua, né? Os problemas da cidade, paralelo ao incêndio florestal, tem gente se acidentando de moto, pessoa, de repente, alguém engasgou, alguém teve um infarto e as coisas precisam continuar rodando normalmente. Então, eu acredito que Botucatu tá bem assistido, Márcio. Tem um pessoal... eu recebi um convite para participar de um congresso segunda-feira, né? Tá próximo aí, dia 16, 17 e 18, em Cuiabá. Um congresso, eles vão tratar ali sobre incêndios florestais. Entendi. Com profissionais, né? Capacitados do mundo inteiro. Então vai receber aí alguns palestrantes, né? Fora do país e profissionais aqui do Brasil também, né? Que tem aí uma expertise na área de incêndio florestal. Então pretendo ir para lá, representar Botucatu nesse congresso, representar a Defesa Civil e trazer para nós aí sugestões, né? Ali uma troca de informação, trazer algo diferencial do mercado, na questão da tecnologia também, para estar apresentando pro prefeito, né? E a gente ver o que se encaixa aqui para a realidade de Botucatu. Que legal, isso vai acontecer na próxima semana. Segunda-feira eu praticamente doaram, né, a passagem de avião, eu ganhei a passagem de avião, ganhei a estadia e pela prefeitura só vou gastar com alimentação. Que legal. O Márcio comentou a respeito do grupo, né, que tem com a imprensa. Eu queria falar da comunicação da Defesa Civil diretamente com a população. A gente sabe que tem como se cadastrar para receber SMS e tudo mais. Como é que acontece isso aqui em Botucatu? Ellen, hoje a gente deixa mais... como a Defesa Civil do Estado é um canal, né, oficial, e eles têm uma equipe no Centro de Gerenciamento de Emergência só para cuidar da comunicação, então a gente sempre orienta o pessoal no SMS mandar o CEP no 40199, né? Que ele já fica cadastrado para receber. Aqueles que têm mais facilidade com rede social, Instagram da Defesa Civil, né? Do Estado de São Paulo, você escreveu ali Defesa Civil, já vai aparecer. Facebook também acompanhar. E no próprio WhatsApp tem ali dá para você seguir um canal, né? Sim. Então dá para você seguir também a Defesa Civil e em tempo você já receber as informações.
E acredito que é bem completo, bem dinâmico. Direto eles fazem vídeo. O próximo passo nosso aqui, né, fortalecendo nossa estrutura de defesa civil, é a gente reforçar essa questão da comunicação, recentemente a GCM criou o seu próprio canal no Instagram, né? Falando um pouco sobre a realidade municipal, as ocorrências atendidas, e nós pretendemos também, Márcio. A gente tá indo devagarzinho. Eu falo que a minha vinda para a Defesa Civil, há 6 anos atrás, a gente tinha uma viatura seminova, os equipamentos praticamente não tinha condições de atender, né, a cidade. Então eu tô vindo desbravando, limpando o terreno, né? Até quando Deus permitir eu continuar aqui, porque eu sempre falo, eu estou na Defesa Civil. Eu sou guarda municipal de carreira, então eu pretendo deixar ela bem estruturada para quando uma nova coordenação assumir, né, conseguir só dar continuidade no trabalho. Então a próxima etapa nossa é essa criação, né, dessa página da Defesa Civil no Instagram, reforçar a comunicação e a gente levar que o projeto está pronto, a Defesa Civil nas escolas. Nós vamos ter uma profissional que trabalha lá junto com a gente, que ela é formada na área pedagógica, ela já tem vários cursos na área de pedagogia, então ela é técnica nessa área e a gente pretende incluir ela dentro das escolas só para cuidar, né, da matéria de redução de risco e desastre junto às crianças. É muito importante, a gente precisa trabalhar ali na raiz, né? Então eu vejo pelos meus filhos dentro de casa que se eu esqueço de pôr um cinto, eles avisam. Se eu coloco a mão no celular, eles falam que não pode. Então criança é muito importante. Essa informação, essa prevenção, quando alimentado ali neles, gera fruto. Ô Trombaco, e a muralha virtual auxilia bastante vocês? O fato de a gente ter uma muralha virtual na cidade e que realmente é para destaque, os olhos, né? Isso facilita muito a vida de vocês da Defesa Civil? Facilita muito, Márcio. Até agradecer essa parceria que a gente tem com a Guarda Civil Municipal, na pessoa ali do Sargento Laudo, que é o secretário, né? Estendendo todo esse agradecimento a todos os GCMs, né? A muralha, hoje nós temos 2 câmeras complementando a muralha, que nós fazemos ali o monitoramento do córrego da rodoviária e do córrego do Lava-Pés. E fora as outras câmeras que a muralha tem, que eles conseguem dar um suporte para nós num incêndio florestal, num veículo suspeito que foi avistado tacando fogo em algum lugar. Então, assim, eu deixo um recado para a população nessa questão de prevenção, que as forças de segurança, incluindo a Guarda Municipal, Polícia Militar, né, Policiamento Ambiental, Sargento Magorbo e a Defesa Civil tá de olho. Então, assim, se tem alguma intenção de colocar fogo em lixo, de colocar fogo em terreno, tome muito cuidado, que você vai ser monitorado, você vai ser reconhecido, né? As forças policiais vão chegar até você e você vai responder por um crime. Então, tome muito cuidado. Existe aí já os locais certos para descartar lixo, né? Ali na Coab 4 mesmo, próximo da creche do La Salle, já existe um ecoponto, né? Que é onde ele recebe resíduos. Então, que as pessoas se conscientizem e levem seus resíduos até aquele local, mas não pratique queimada, porque é muito perigoso. E, inclusive, gera uma queimada, ela pode ter a consequência de ter o prejuízo material e pessoal, né, Márcio? Claro. Alguém pode ser... esse fogo pode pegar numa casa e pode morrer alguém lá por conta... Pode se alastrar, né? Sim. E é complicado isso e infelizmente, algumas pessoas ainda teimam. Uma outra coisa, Trombaco, que eu percebo muito, apesar de ter uma lei já de alguns anos, né? Fogos de artifício, que também são perigosos, né? E não é comum, principalmente na região que eu moro, de eu ouvir fogos de artifício. E aí eu pergunto, né? De repente você vai ligar pra polícia, pra guarda, pra defesa civil e fala, olha, estão soltando o rojão aqui perto. E a pessoa, aonde é? Mas já soltou, eu não sei. Aí que você coloca uma série de coisas em risco, né?
a perturbação do sossego, crianças com espectro autista, idosos, animais, pets, aves e tudo mais. Como monitorar e como realmente denunciar esse tipo de coisa, Trombaco? A população pode estar denunciando no telefone da Guarda Civil Municipal, que é o número 153. Hoje, nós não podemos esquecer que a delegacia hoje ela tem uma frente voltada para a causa animal, e os bichinhos também eles são afetados com os rojões. Com certeza. Nós temos um olhar muito sensível aos autistas também, né? As crianças. Então, assim, aquele espertão que gosta de ir no jogo soltar um rojão, ou seja, em data festiva, nós estamos de olho em você, entendeu? Porque existe ali um trabalho técnico das forças policiais que estão recebendo denúncias, né? Dessas pessoas que estão soltando rojão, e depois eles vão fazer um trabalho apurado, e pode ser que ele receba a polícia aí na sua porta de manhã para um mandado de busca autorizado pelo juiz para ver se tem rojão dentro da casa, né? Então tomem cuidado que as forças policiais ela tá de olho nessa situação. E é muito perigoso, né? É muito perigoso, Márcio. Rojão e soltura de balão também. Agora, existe uma lei municipal, né, que proíbe fogos de artifício com estampido, tá? Existe uma lei. Agora, a venda é permitida. Se eu quiser comprar um rojão, vamos falar popularmente, né? A pessoa vai vender. Se tem a loja, mas existe a lei, eu vou soltar o rojão aonde? Eu vou na cidade que não tem a proibição, porque se tiver estampido não pode soltar, é lei. Se você denunciar, existe uma lei e a pessoa vai ser passível de multa e tudo mais. Não é uma incoerência, de repente nós temos a loja que vende o fogo de artifício com estampido. Ô Márcio, eu lembro que quando eu estava ali na Guarda Municipal, nós participávamos bastante de operação, inclusive de fiscalização a essas casas que fazem a venda de fogo de artifício. Como já faz uns 6 anos que, né, eu estou, né, à frente da Defesa Civil, de repente um convite pro pessoal da Secretaria de Segurança, eles vão conseguir falar certinho referente à lei e à fiscalização. Eu tô um pouco mais morno agora nessa questão. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lorival. O que acontece com os ouvintes? O que acontece é que a lei proíbe soltar, não comprar. Isso que é uma incoerência, inclusive. Mas a lei tem que pegar na letra da lei. A lei proíbe o quê? Proíbe soltar fogos de artifício. Ela não proíbe comprar fogos de artifício. Até porque não ia resolver nada. Eu não posso comprar aqui, mas eu vou em São Manuel e compro. Arandu, ali na represa, às vezes a gente passa alguns anos ali, passageando, ali pode soltar. Então você vê muitos fogos. Então, não adiantaria nada também mudar a lei aqui e falar, é proibido também comprar. Tá bom, eu vou ali em São Manuel, compro, eu vou em Avaré e compro. Porque tá certo a lei, ela proíbe soltar. E aí que você consegue a contenção, vamos dizer assim, né? Sim. É questão de conscientização, né, Marcos? Isso é fundamental. E eu acho que hoje tem o Portas Azuis, né? Que ele é uma entidade que cuida das crianças autistas. O pessoal tá... É através desse bate-papo aqui, até agradecer a colaboração do Lori, um grande parceiro que nos ajudou também na época da Covid. A gente participou de uma reunião com o governo do estado, né, Lori? Então é essa união que faz a diferença, Márcio. É as empresas privadas, é o setor público. O Fábio fala muito de parceria público-privada. O governo municipal hoje não consegue caminhar por si só. A gente precisa de parceria, a gente precisa estar conectado com a sociedade, precisa estar denunciando, né? E as pessoas expõem a dor que ela vive, principalmente com os animais, com as crianças autistas. A gente vê vídeo, né, circulando, quando solta rojão, cachorro que fica preso em portão, que de repente foge da casa e é atropelado, as crianças, o quanto sofre também. Eu acredito que existe outra maneira de você se divertir, de comemorar algo, e tem um risco, né? Também, né? Quantas pessoas não sofrem acidente com os fogos de artifício? Sim. Com sequelas pro resto da vida. Então, desnecessário, né? Não há necessidade nenhuma de ter o barulho. E você já consegue aqueles luminosos, que já são bonitos, já você solta e tem aquele efeito luminoso, né?
Com certeza. Mas o barulho realmente é desnecessário, né? Sim. Dentro desse contexto que nós estamos hoje. Sim, bem complementado, Lori. E tem a questão do balão também, né? Que também balão. Aqui em Botucatu não é muito comum, né? Ter problema com balão, né? Não é muito comum. Ainda bem. Mas a gente sempre bate na tecla da prevenção, porque o cara que solta o balão lá em Tatuí, Sorocaba, o balão vem parar aqui. Pode vir pra cá, é verdade. Ele vem parar aqui, cai numa região aí de serra, onde pode pegar fogo e passar, e ter a consequência que aconteceu ali na Edgárdia, que até hoje a gente não sabe o que provocou ali. Causou o início de tudo. Causou o início, né? E pode, não se descarta. Pode ser um balão, pode ser uma atitude criminosa. Então, cai próximo de uma empresa. Então, é muito perigoso. Deixa aí esse alerta também. Trombaco, a gente vai fazer um rápido intervalo e já nós voltamos. Nós estamos conversando com o coordenador da Defesa Civil de Botucatu, Lucas Trombaco, no Primeiro Jornal. Agora 7h36, voltamos com o Primeiro Jornal ao vivo nesta manhã fria de quarta-feira aqui na Prever FM. Hoje conversando com o Lucas Trombaco, coordenador da Defesa Civil de Botucatu. Quer dizer, essa época de festa junina, então a gente já falou aqui a respeito de fogueira e tudo mais, que pode, é sempre bom a gente alertar as pessoas para tomarem cuidado. É gostoso se divertir com a família, com os amigos, mas com consciência, né, Trombaco? Com certeza, Márcio. Nós falamos sobre a conscientização de tradição em relação à fogueira, né? Os danos, os prejuízos que podem ser causados. Aliado a isso, o consumo de bebida alcoólica, né? Porque às vezes a pessoa começa a fazer algum tipo de brincadeira e acaba ali trazendo algum risco para os frequentadores também. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E sempre que fizer, né, tem alguém responsável, né? Tem alguém ali que, se for cuidar, né, que não, de repente, não esteja nem inserido ali seja alguém contratado só para aquilo, né? Que não faça parte ali do evento e ele fique responsável só para cuidar, de repente, dessa fogueira de maneira consciente, longe ali de área verde, né? Uhum. Com um bom acero do lado, com mangueira próxima e cuidar de uma maneira que ele consiga mesmo, ao ponto do que não adianta você fazer uma fogueira de 6 metros lá para depois trazer um prejuízo, aquela madeira começar a queimar e de repente a fogueira ela cair em cima das pessoas. Tem que ter uma margem de segurança, porque a criança gosta de estar ali por perto, né? Chama atenção, gosta de jogar um estralinho, alguma coisa, ou pega algum recipiente, um objeto e quer jogar dentro da fogueira. Então a gente vê inúmeros acidentes. Me conta uma coisa, uma curiosidade. Como é que é a estrutura funcional de vocês? Vocês têm uma equipe 24 horas, vocês ficam à distância, um acionamento, como é que é feito? Olha, acabou de acontecer aqui, né? Um evento, uma situação que vai necessitar, ou está havendo uma mudança de clima, alguma coisa, vocês já começam a se acionar. Como é que funciona o dia a dia de vocês? Como é que é a mecânica ali, né? A operação de vocês? Não, nós estamos tudo em casa, se der, chama no celular. Não, nós estamos 24 horas em algum lugar. Não, nossa equipe tem 5, 10, mas se precisar, chama 50. Como é que você estrutura toda a sua operação? E em cima de tudo isso, né? Você nunca sabe quando o telefone toca o que pode ser. Sim. O que pode estar acontecendo, não é verdade? Se é um desabou uma casa, se desmoronou um morro, se estourou uma represa, o que aconteceu, né? Ou se foi um grande acidente com ônibus, quer dizer, como é que vocês se preparam para a eventualidade que pode ocorrer? Sim, Lori, eu até comentei um pouquinho bem rápido com o Márcio, que há 6 anos atrás a gente recebeu um desafio, né? O Pardini nos convidou para vir para a Defesa Civil e passar por um processo de estruturação. Então, há 6 anos atrás era sozinho, né? E hoje, graças a essa sensibilidade, esse olhar e essa cobrança da sociedade também, Lori, que a sociedade cobra, a imprensa cobra, como que está a estrutura, né? Qual que é a resposta de vocês? Hoje nós estamos ali com rapidez na resposta, porque não adianta nada você chegar 2 dias depois lá com a solução. Quero agora. Hoje nós estamos com um efetivo de 15 agentes ali, com escala 12x36, 24 horas. Então nós temos hoje o noturno e o diurno montado. 15 em cada turno ou total? Não, hoje é o total. Então cada turno ele trabalha com
com dois agentes no 12/36 e 2 agentes operacional administrativo. Então ele fica de segunda a sexta. Então ao todo são 4, mais o coordenador 5, mais 2 no administrativo, que se precisar, para tudo e nós vamos atender a ocorrência. Aí nós temos um plano de chamada, que são os comissionados da Defesa Civil. Como que funciona a comissão? São aqueles profissionais que eles são técnicos nas suas áreas que podem contribuir, né, numa eventualidade. Motorista de caminhão pesado, para dirigir um caminhão-pipa, motorista de máquina, operar uma pá carregadeira, uma retroescavadeira, que a gente aciona muito nos incêndios, pra você ter ideia. Tem incêndios que a gente não consegue puxar mangueira pelo local ser muito acidentado. Então o que a gente trabalha? Trabalha com a expertise ali do comandante de operação, geralmente é coordenado pelo Corpo de Bombeiros, e a gente faz o acero com máquina. Então a gente vai cortando aquela área com as máquinas, né, para que a gente consiga chegar mais próximo e extinguir. Aí tem dentro da comissão assistente social. Então se a gente vai num local fazer uma vistoria numa residência e aquela casa não tem condições de ser habitado, já aciona assistente social, já aciona o pessoal da habitação, já inclui essa família num programa social de habitação, né? E consegue retirar eles de forma rápida. O engenheiro já vem, já avalia, a gente já faz a interdição e já dá todo esse respaldo, essa estrutura para a família que tá precisando. E depois também tem o telefone nosso, que é o 3814-0278, que é um WhatsApp. De repente a pessoa tá passando em algum local, ela vê um buraco ou vê um fio caído, ela tira foto, manda a localização, e aí a resposta nossa, mediante o trânsito, é rápida. Eu falo pro pessoal, vocês têm 1 minuto para sair da base. 1 minuto. 1 minuto. E sempre é menos, né? Você fala 1 minuto, você joga para cima. Mas assim, é 1 minuto para você sair da base e tá atendendo essa ocorrência. Então, assim, hoje a dinâmica é muito rápida, Lore. As informações, elas chegam até porque o Márcio, ou você, ou a Ellen, que tem o telefone, né? Passou em algum lugar, viu alguma coisa fora do normal, uma fumaça. Então o pessoal, eles mandam às vezes no particular mesmo. O secretário, prefeito, amigo, ou a pessoa que não tem o telefone passa para alguém. Acho que eles chamam primeiro a Guarda Municipal, que se tornou um telefone, sim, acho que mais conhecido da cidade, até porque antigamente você ligava 190, atendia a polícia aqui em Botucatu. Hoje você liga 190, atende lá em Sorocaba. Sim. Até você explicar aonde que é a rua Curuzu, aonde que é a rua... Quando consegue falar, inclusive. Né? Sim. E é difícil. Então é muito mais fácil hoje acionarmos a Guarda Municipal. Sim. Né? E até porque esse número seu mesmo da Defesa Civil, eu mesmo não consegui gravar, mas a da Guarda Municipal eu já tenho. Acho que as pessoas acionam primeiro a Guarda Municipal acaba por acioná-los, não é assim? É interessante que o 199, ele é institucional da Defesa Civil. Depois que a Guarda Municipal conseguiu o direito de usar o 153, que é da 199, ele continua ainda. E aonde que é feito a triagem? Dentro do COI, do Centro de Operações Integradas. Então, toda vez que a população ele liga, tanto 153, que é uma chamada voltada para a Guarda Municipal, como 199 voltada para a Defesa Civil, quem vai fazer a triagem é o pessoal da GCM. E aí a resposta é muito rápida. Eles já triam e através do sistema eles já mandam para a Defesa Civil. E complementando o que o Lori falou, as nossas demandas elas têm aumentado cada vez mais. Por quê? Por causa que a burocracia é menor para acionar a GCM e a Defesa Civil do que acionar a Polícia Militar e o Bombeiro. Por causa desse sistema que hoje ele acabou sendo unificado, né? E o pessoal não gosta, né? Eles preferiam que era a maneira como funcionava aqui. Liga no bombeiro e fala com o bombeiro daqui, liga com a polícia e fala com a polícia daqui. Mas a gente divulgando, eu acho que facilita também. Agora, Trombaco, Botucatu, né? A nossa região é uma cidade, uma região privilegiada, belezas naturais e tudo mais. E tem muita gente que vem para cá para fazer trilha em mata, né? Mesmo pessoas de Botucatu não conhecem a própria cidade. É muito comum a pessoa se perder nas matas e os cuidados que se deve ter, e a Defesa Civil também, junto com o Corpo de Bombeiros, auxilia quando isso acontece, né? A gente sempre orienta que esse tipo de aventura eles sejam acompanhados, né, junto com um profissional da área. Ontem mesmo me mandou uma mensagem um rapaz falando que ele vai fazer um evento aqui.
e ele precisava que eu gravasse um áudio para ele, porque ele estava cancelando o evento por causa dessa mudança da temperatura. Eu peguei o áudio dele e mandei para a secretária de turismo, para Roberto. Eu falei: Roberto, você tá ciente desse evento que ia acontecer aqui? Ela falou assim: Trombaco, eu não tô ciente. Aí eu passei o telefone da Secretaria de Comunicação para essa pessoa, porque eu não posso, não sendo de maneira oficial, e ele também não fazendo um evento oficial junto ao município, eu não consigo também dar esse amparo com informação, com estrutura. Então, assim, é muito importante. Qualquer evento que for fazer, né, ou qualquer atividade, seja lá de passeio, de aventura, que esteja acompanhado por um profissional habilitado e que, inclusive, que conheça a cidade de Botucatu. Porque nós temos aí os nossos desafios, né? De repente não sabe aonde entrou, não sabe como sair. O que é mais tradicional aqui, que o Corpo de Bombeiros sempre tem esse chamado e pede apoio para a Defesa Civil, são os acidentes em cachoeira, que é local de difícil acesso. Então tem situações que tem apoio da aeronave, porque não tem como trazer a pessoa, né, tirar a pessoa desse local de difícil acesso. E tem situações ainda que consegue tirar na prancha e com auxílio da população, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, porque é muito desafiador e desgastante. Dias atrás nós tivemos um evento, a pessoa faleceu, ela pulou aquele parapente, alguma coisa assim, sofreu um acidente, estava sozinha, ela desorientada foi tentar buscar socorro, né, e foi pro caminho errado e demorou mais para achar, porque se ela fica no local era mais fácil ter achado, porque tinha lá o equipamento deles, até achá-lo ele acabou falecendo, acho que na linha tal, um lugar até difícil o resgate. Difícil. Então, às vezes, as pessoas, por não conhecer, olha, ela sofreu acidente, ela tentou buscar o socorro, quer dizer, muito provavelmente pulou sem o celular, ou também quebrou o celular, e sozinho, né? Essa prática de fazer qualquer tipo de atividade, assim, isolado, é muito mais arriscado. Sempre tem que ter alguém por perto, sabendo. Pelo menos o básico do conhecimento do local, né? Conhecer também o local, sim, né? Ele pegou, foi pra direção errada. O Lori trouxe aqui essa lembrança, que é muito importante. Eu participei dessa operação, desse senhor que ele foi... o pessoal falava que já faz uns 20 anos que... Então, assim, às vezes você ser técnico na área e achar que conhece muito, uma hora também a gente falsa sensação de segurança. Falsa sensação de segurança. É a mesma coisa do nadador. Eu sei nadar. E aí acontece... E só morre afogado quem sabe nadar. Quem sabe nadar. Dificilmente, nesses anos todos, eu atendi um caso de afogamento de alguém que não soubesse nadar. Sim. Geralmente aquele que sabe nadar. É autoconfiança, né? Autoconfiança. E sabe, um dos profissionais que estavam lá e que conhecia ele falou assim: Trombaco, há uma semana atrás, ele saiu para fazer a decolagem dele e ele acabou voltando. Aí nós falamos: o que aconteceu? Ele falou assim: rapaz, essa GoPro, eu fiquei preocupado e esqueci de clipar. E dessa vez, infelizmente, ele não conseguiu retornar, né? A tecnologia, ela é boa, mas às vezes tira... né, você acaba se distraindo. É o caso do motorista dirigindo e mexendo no celular, e é o caso ali desse esportista que acabou nessa eventualidade. Eles disseram, né, que há uma semana atrás do acidente ele tinha se preocupado com a GoPro e tinha esquecido de colocar o cinto ali do paraglide. Se preocupa mais com a qualidade do vídeo, da imagem que vai ser feita, e esquece do principal, que é a segurança, né? E deixar um recado pro pessoal que pratica essas atividades. Quanto mais uso de tecnologia também, é melhor até para a questão da localização. Eu não sei se chegaram a comentar, né, sobre essa operação. O que ajudou a encontrar a recuperação desse senhor lá, Lori, foi um equipamento que ele estava usando. Lá não tem sinal de internet, só que a gente conseguiu usar aquele sistema via satélite. Então, no domingo, a gente recebeu essa ajuda, né, dessa internet via satélite, conectou o notebook, conseguiu fazer ali a rota dele e conseguiu daí fazer delimitar a área que ele poderia ter caído. Aí foi mais fácil de encontrar. Parece que é fácil essas localizações, mas elas são complexas.
Eu lembro de um caso há muitos anos atrás, que um helicóptero parou ali no Maristela para jantar, estava indo na exposição agropecuária de Avaré, e quando ele levantou, ele não conseguiu passar aquela nossa serra ali, e ele entrou na mata com 4 pessoas, faleceram os 4 lá. Levaram 3 dias para localizar eles lá. E sabia que o helicóptero tinha caído naquela região, um helicóptero caiu, mas só que ele adentra na mata e você não acha, ele a fecha. Então, tá aqui, pô, como que não acha? Não é tão simples assim essa localização. E o tempo é crucial, no caso dele, aliás, quem sabe, né? Se ele tivesse sido resgatado na hora, se ele tivesse no local, pode ser que tinha uma chance de sobrevivência, né? Mas ele deve ter tido uma pequena hemorragia, alguma coisa assim, e aí ele acabou, infelizmente, falecendo. Sim. Com relação às cachoeiras que você falou, muitas delas são particulares, né? E a entrada só é permitida com a autorização do dono, do proprietário, né? Sim. A base das nuvens, onde o pessoal estava acostumado, é particular, tem que pedir uma autorização e tudo mais. Lá também acontecia muito acidente, o Trombaco? Na base da nuvem, eu recordo, pelo menos que a Defesa Civil participou, que foi o pedido de apoio através do Corpo de Bombeiros. Entendi. Teve um acidente que o rapaz ele acabou se enroscando na árvore, porque os próprios pilotos eles falaram assim: olha, quando você não consegue voltar, a gente é instruído a procurar a copa de uma árvore para você se enroscar, por mais que você vai ter sequela, mas você tá grudado ali até o socorro chegar. Então, o que a gente participou ali foi duas quedas, mas não em solo, né? Foi que eles conseguiram ainda se abraçar ali na árvore. E de tragédia mesmo, né, que evoluiu ao óbito, foi esse recentemente que nós participamos ali da recuperação desse corpo. E complementando o que o Lori falou, é muito desafiador, porque quando a gente chegou lá, o pessoal que estava esperando ele pousar dava uma referência, aqui ó, eles falavam, tá aqui, entendi, próximo daquele poste lá. Só que no domingo depois, através do georreferenciamento, estava totalmente oposto. Então é muito desafiador. Complexo, no sábado a gente achou que ia ser muito rápido. A gente ia achar, por mais que ele tinha a dificuldade do terreno, muito difícil de andar, um terreno mais bem úmido, né? Bastante brejo, mas pela referência, e eles falavam do barulho, Lori. O barulho muito seco. E aí o pessoal do bombeiro ali, pessoas que já têm um pouco mais de experiência, falou assim, ó, pelo barulho, ele caiu em área seca. Ele não caiu em área úmida. Porque eles falavam que o barulho foi muito forte. E aí bateu no que, pelo menos isso... No impacto conseguiram... Ele não caiu em área úmida, ele caiu numa área seca ali. E até pra... Quando foi encontrado e o pessoal chegou próximo, aí até um bombeiro falou assim, o pessoal falou assim, é aqui? Ele falou assim, não é, tá um pouco mais longe. E esse senhor tava ali do lado. Você vê a complexidade. Você, mesmo ali, ele já tinha encontrado e tava esperando ali os técnicos descerem, com a maca, tudo certinho, você não conseguia enxergá-lo. Que loucura. Tava embrenhado num mato, então a busca, ela tinha que ser agachada, de 4 pés. Senão você não conseguia enxergar debaixo do mato. Que loucura. Bom, são 7h54, a gente vai emendar esse break final aqui, senão a gente não consegue dar ótimo conta aqui, daí o pessoal do financeiro vem em cima da gente. São muitas histórias, né? E é interessante conhecer. E é sempre bom a gente trazer aqui o Lucas Trombaco, né? O pessoal da Defesa Civil, no sentido de orientar as pessoas, né? O importante é o seguinte, a gente falou no início da solidariedade do povo botucatuense, sempre quando tem alguma, como nós vivemos no ano passado, esse período de estiagem, fogo que não terminava, a gente chegava aqui na rádio e falava, gente, o cheiro, a gente tá inalando fumaça aqui, né? Que vem de longe, mas Botucatu tá pegando fogo e tal, e muita gente trabalhando, helicóptero e tudo mais, mas o importante é a solidariedade do povo e principalmente a conscientização para que isso não aconteça. Lucas Trombaco, coordenador de Defesa Civil, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, conte sempre com a gente, parabéns pelo trabalho. A gente da imprensa, eu falei no início, a gente fica mais tranquilo de ter sempre a atualização de vocês, né? Os alertas da Defesa Civil facilita a vida do cidadão. Muito obrigado, Lucas. E volte sempre, principalmente com histórias reais como esta que claro, acabou de relatar, que é interessante, até
no sentido de prevenção, né? Quando a pessoa conhece o risco, ela começa a ter uma percepção diferente. Às vezes acha, não, nunca aconteceu nada, nunca vai acontecer. Mas pode acontecer. Sim. Qualquer um. Muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.